Olá galera do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Pediram que eu fizesse uma apresentação nas minhas videoaulas, então eu farei. Como vocês acredito que saibam, eu sou o professor Rafael Locke e sou responsável pela turma do sétimo ano aí pelo Ministério das Disciplinas de Língua Portuguesa, Redação e Laboratório de Inteligência de Vida. Tá legal? Estamos aqui novamente para a nossa próxima aula, dando seguimento logo depois do interregno que nós tivemos, né, do recesso que nós tivemos por causa do feriado de Páscoa, tá? Então eu vou dar continuidade para que a gente consiga chegar aí logo e bater junto aos demais professores e sincronizar os nossos módulos, tá? Espero que vocês estejam todos bem, principalmente em um momento como esse, um dia especial como o de hoje, que nós tivemos, eu gravo na quinta-feira essa aula, nós tivemos o registro do primeiro caso do Covid-19 na nossa cidade, como já era previsto, como já era esperado. Então esse é um momento muito importante para que nós mantenhamos a nossa postura de ficarmos em casa e principalmente vocês, falaremos muito sobre privilégios hoje e vocês como privilegiados que são, eu também, de estarmos em nossas casas e vocês nesse momento de poderem ter essa reflexão, esse bate-papo com o professor de vocês, que vocês também possam ser partícipes, possam ser operantes na ideia de ajudar os próprios familiares, falando, pai, mãe, poxa, não sai de casa, né? Para quem pode ficar em casa, que fiquem em casa. Claro que em algum momento, todos nós, hora ou outra, acabamos saindo devido a compras, devido a diversas situações, mas infelizmente a situação que se verifica na nossa cidade hoje, como alguns de vocês devem estar cientes, é uma situação lastimável, pois as pessoas não estavam aparentemente levando muito a sério até então. Espero que, infelizmente, a partir do momento de hoje, que nós tivemos ciência desse fato, a gente possa mudar as nossas posturas, né? Nós enquanto população, porque somos todos irmanados, né? Somos todos irmãos nesse momento aí, tá? Espero que todos vocês estejam bem e que possam acompanhar as nossas videoaulas aí. Tem recebido algumas atividades, pediram também que eu não nomeasse quais são os estudantes que têm enviado, mas são poucos, tá? Então eu entendo que é um momento difícil para nós na questão de disciplina, principalmente. A gente tem ficado com muita energia no corpo e sem muita atividade do que fazer nas nossas próprias casas. Então eu mesmo tenho ido dormir tarde da madrugada. Eu sempre fui alguém que acordava muito cedo e isso está me dificultando e deixando a gente bastante estressado e meio perdido até nos dias da semana. Isso eu acredito que vocês também, mas eu espero que vocês possam se organizar cada vez mais e na medida do possível que vocês possam enviar as atividades de língua portuguesa e redação, bem como as do LIVE quando eu assim solicitar, para eu ter uma organização aqui no meu computador e ir fazendo um registro das atividades que vocês têm feito em casa, tá bem? Mas sem pressão, né? A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas a gente está firme aqui trabalhando e eu espero que vocês também estejam aí bem e firmes. Tá legal? Ok? Vamos dar seguimento então ao início da nossa tarefa. Nós falaremos hoje sobre fotoreportagem, a segunda parte, e também sobre o predicado nominal, principalmente falando de uma característica muito importante chamada predicativo do sujeito. Registrem essa aula, por favor, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, falem comigo. Se não pudermos falar agora, se vocês tiverem alguma inconveniência que os impossibilite disso, a gente vai ter um momento assim quando essa pandemia passar, se Deus quiser ela vai passar em breve, né? E a gente vai estar junto, então eu estarei sempre à disposição para atendê-los, tá? Estou com muitas saudades, eu honro muito a minha profissão, gosto muito de fazer o que eu faço e espero que a gente possa estar junto novamente em breve, tá bom? Eu hoje então vou começar falando sobre um texto motivacional que o livro de vocês traz, uma reflexão importante a respeito da chamada fotoreportagem. Como nós já caracterizamos esse gênero na nossa aula passada, eu apenas mudarei o foco agora, como o livro de vocês propõe, para uma fotoreportagem que não esteja centrada no eu, né, na nossa dinâmica, nos nossos cantinhos preferidos da nossa casa, mas uma fotoreportagem que esteja nesse momento centrada no outro,
na dinâmica de vida do outro. E o livro traz uma reflexão importante sobre essa ideia. Como assim, Locke? É o seguinte, desculpem o cachorro, né, que está aqui. Como assim? Seguinte, a gente sempre enxerga o cantinho da nossa casa como um âmbito, um espaço de segurança, né? Um cantinho nosso, um local que a gente vai se sentir sempre com tudo que nós precisamos, com carinho, com amor, né? Mas existe uma diferença, por exemplo, para aquele ambiente da rua, que talvez para nós sempre tenha sido entendido como um ambiente em que nós poderíamos ter uma maior zona de liberdade, desfiles, festas, passeios, né? O que a gente bem entendesse. Mas para muitas pessoas o ambiente da rua não é exatamente um local de lazer ou de divertimento ou que representa uma liberdade. Por incrível que pareça, para muitas pessoas isso pode representar um claustro, ou seja, uma própria prisão. Nós, eu, vocês e o Nero que está ali aparecendo, privilegiados que somos, acabamos tendo a possibilidade de estarmos em casa nesse momento. Mas a gente sabe que para muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, essa possibilidade de ter um lar lhes é negada, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem nas ruas e que muitas vezes até tiram seus sustentos das próprias ruas, seja através de pedindo alguma coisa para as pessoas que têm mais privilégios que elas, ou seja até mesmo se alimentando de restos que nós deixamos das nossas mesas. Fica então a reflexão importante que o livro traz para vocês e eu acrescento então a reflexão para nós privilegiados que temos a nossa casa, que temos a geladeira cheia, que temos o carinho dos nossos próximos a nós ou do nosso animal de estimação, né? Então fica a reflexão para nós, para que a gente consiga nesse momento refletir sobre a condição dessas pessoas que não têm essa condição que é a nossa, né? Já pararam para pensar como está sendo a vida de exposição de quem está lá fora, né? dormindo ao relento, sem condições desse isolamento social, independente de qualquer forma de julgamento, gente, né? A gente tende a julgar e a recear e a ter medo sempre dessas pessoas, né? Mas é um vagabundo, né? Olha esse preconceito que a gente está fazendo, ou mesmo que seja, é um bandido, seja o que for, né? Mas ainda assim são humanos, concorda? Onde está então o nosso olhar empático, né? Num momento como esse? Como que a gente faz para olhar melhor para essas pessoas? Tá? Fica a reflexão. O texto então motivacional que o livro traz para vocês chama-se Impotência. Aí vamos falar o porquê disso. É o caso de uma jornalista que foi convocada então para fazer a cobertura de uma determinada cena de Natal, né? De camadas mais simples da sociedade, digamos assim, menos prestigiadas monetariamente, socialmente, tá? E ela relata a sua experiência de impotência, porque ela, no caso, é um texto bonito, que ela tinha levado somente a sua câmera, a sua lente, e não tinha sequer um tostão no bolso para intervir, para oferecer alguma coisa àquela família, àquela situação que ela estava retratando. Então peço para vocês que leiam atentamente a esse texto e com o coração aberto, tá? Para que a gente, mesmo nesse momento em que a gente talvez vá radicalizar mais as nossas posturas, porque nós estamos precisando disso, né? Como eu disse, infelizmente a situação na nossa cidade estava um tanto quanto vergonhosa, mas que a gente vai vir a radicalizar mais as nossas atitudes de confinamento, de isolamento. Que medidas nós podemos tomar para pensar que seja por essas pessoas, né? Quem tem fé, talvez, elaborar uma oração, né? Quem faz trabalhos sociais, como esses trabalhos devem ser feitos para chegar nessa população que não possui isso. Tá legal? Leiam atentamente ao texto e eu pensei em ofertar para vocês uma composição não de gente, que retrata pessoas desassistidas, mas de pessoas que muitas vezes são mais humildes que nós, né? A composição, a música, vocês podem procurar no YouTube, ela se chama Gente Humilde, tá? É do Chico Buarque. Procurem, é muito bonita, toca o nosso coração, tá legal? Então, atenção a essa mensagem aí. Basicamente essa é a noção então do que o livro vem trazer sobre o gênero foto-reportagem. Não é centrado na gente, né, pegando o celular lá e tirando foto, ou um cantinho da nossa casa, mas o que a gente pode entender com um caráter narrativo, às vezes de uma imagem da rua,
né? O que nós sentimos, por exemplo, ao ver uma fotoreportagem de uma pessoa que dorme na rua numa noite de frio de São Paulo, por exemplo, tá? Ou mesmo aqui em Leopoldina. O que a gente sente com isso? Tá legal? Agora, passando especificamente, depois de indicar também essa música para vocês, o Gente Humilde, eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 386 e possam acompanhar comigo a discussão e principalmente a lembrança que eu farei agora sobre o que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos na aula passada sobre a questão de predicados nominais. Saúde. Saúde. Predicados nominais. Predicados nada mais são... Vem cá, para o pessoal te ver. Olha lá. Ei, gente. Não. Chega. Predicados, meus amores, nada mais são que aquilo que é um dos chamados termos essenciais da oração. Então nós temos o sujeito, que é um termo essencial da oração, e o predicado. Lembrando sempre que o predicado ele é formado pelo verbo e pelo complemento. Sendo assim, então, toda vez que nós tivermos sujeito e predicado, nós teremos então nós teremos uma oração, né? Porque a oração, então, o que é a definição da oração? É aquilo que possui um ou mais verbos, tá legal? Ou locuções verbais, como vocês bem sabem. Portanto, nós estudamos na aula passada sobre os predicados nominais, sobre os predicados verbais e sobre os predicados verbo-nominais. Se vocês não entenderam alguma coisa desse conteúdo, eu estou à disposição, não se esqueçam. Predicados verbais são aqueles em que o núcleo do predicado está centrado em um verbo de ação. Esse é um predicado verbal. No predicado nominal, o núcleo do predicado está centrado em uma característica do sujeito. E ele é constituído então por um verbo de ligação. Esses verbos de ligações são responsáveis por ligar a característica do sujeito que está no predicado a quem? Ao próprio sujeito. Tá legal? Diferente de um predicado verbal. E o predicado verbo nominal há esses dois núcleos, um com verbo de ação e um outro núcleo que é o núcleo do predicado, então que é uma característica do sujeito. Por que eu me permito falar isso para vocês rapidamente? Porque é bastante simples. É só uma questão de nomenclatura. Ensino a vocês agora, então, muita atenção, que todas essas características que estão no predicado nominal, essas características do sujeito, são chamados predicativos do sujeito. Tá legal? Então, o predicativo do sujeito é uma parte, uma característica de um predicado nominal que é ligado, então, ao sujeito por um verbo de ligação. Ser, permanecer, continuar, ficar, ok? Está claro para vocês? Olhem só, o livro de vocês aponta um exemplo interessante. Ele diz, sua fotografia ficou maravilhosa. É uma oração? É uma oração. Olha o verbo ficou aí, não é verdade? Esse ficou é um verbo de ligação. Ah, mas eu tenho que decorar, ser, permanecer, ficar? Não, é simplesmente você olhar. Qual é o sujeito dessa oração? Sua fotografia ficou maravilhosa. O sujeito é sua fotografia. E qual é a característica dessa fotografia? Maravilhosa. Se é uma característica, nós sabemos então que esse verbo que liga o maravilhosa à sua fotografia é um verbo de ligação. Portanto, esse maravilhosa aí é o quê? Um predicativo do sujeito. Agora acompanhem o livro de vocês para nós vermos quais são as classes gramaticais que nós encontramos essas características, esses predicativos do sujeito. Ou seja, o predicativo do sujeito, ele pode ser desempenhado, tá? Ele pode aparecer para nós através de algumas classes gramaticais. Acompanhem comigo, por favor. Adjetivos. A fotografia está belíssima. Belíssima, então, é um adjetivo da fotografia, tá? Locuções adjetivas. A fotografia é de admirar, ou seja, é admirável, né? Mas como nós temos duas palavrinhas, dois vocábulos, o de e admirar, nós temos aí, então, uma locução adjetiva. Substantivos. Essa fotografia é uma joia rara, ou seja, esse uma joia rara é todo o predicativo do sujeito. Tá? Feita aí então por um substantivo, por uma junção de adjetivos, tá? Pronomes. As qualidades da fotografia são muitas. Muitas, então, aí um pronome representando também um predicativo. E numerais. As qualidades da foto são duas. A luz
e a perspectiva escolhida. Duas aí marcadinho então com uma classe gramatical a representar para nós um predicativo do sujeito. Está claro? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muita saudade de vocês, espero mesmo que vocês estejam bem. Beijos, tchau, tchau.